bom dia, eu sou Débora, trabalho aqui com a Fátima no Grupo de Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos e aqui nós somos responsáveis pela questão do agravo à violência. Dentro desse trabalho, nós constituímos o Núcleo Viva a Paz, que é um espaço para pensar na questão da atenção às situações de violência, né, na prevenção, na promoção e na reabilitação. Dentro dessa parte da promoção, a gente desenvolve atividades ligadas à questão da cultura de paz, né? E o seminário é uma delas. Então, bem-vindo ao 12º Seminário da Saúde, da Promoção da Saúde e Cultura de Paz. Então, Fátima, você quer se apresentar? Bom dia a todos, agradeço a presença de todos aqui nessa sala virtual, nossos amigos, parceiros, conhecidos. Então, eu trabalho aqui no GVE, no Grupo de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, e junto com a Débora, né, para atender esse agravo das questões de violência, a gente idealizou o Núcleo Viva a Paz, no sentido de trabalhar uma alternativa à cultura da violência. A gente vai explicando um pouquinho como é que esse trabalho se dá e podemos depois também interagir um pouco quando tivermos a conversa com vocês. Então, esse seminário, ele abre e integra a campanha 12 Dias pela Paz. É realizado anualmente no período de 21 de setembro, Dia Internacional da Paz, e 2 de outubro, Nascimento de Gandhi, pelo Núcleo Viva a Paz. E, assim, a gente gosta de marcar essas duas datas, né, como, assim, datas importantes para a gente pensar nessa questão dessa construção, dessa mudança de cultura, né, para uma cultura mais integrativa, mais respeitosa, mais solidária, que atenda melhor às situações sem provocar violências, né? Então, o núcleo, esse seminário torna-se uma realidade pelo empenho na realização das pessoas e instituições que se agregam ao GVE, formando uma conexão de ideias e desejos em promover a paz através do trabalho cooperativo de cada um. Então, os nossos agradecimentos a todos aqueles que durante, assim, este ano e vários anos, né, esse tempo todo, têm nos ajudado na construção desse espaço. Em 2021, o tema Cultura de Paz, uma nova forma de ser e agir, é um convite a refletir sobre os desafios e implementação de mudança que a pandemia instiga, uma vez que desnudou ainda mais as necessidades da população, principalmente relacionadas a diversas formas de violência. O ser e agir remete à ideia de que as ofertas desse encontro continuem trazendo o aspecto prático e as experiências de vida que emergem quando abrimos espaços, criamos e valorizamos pequenas ações que trouxeram superação e novas formas de fazer e se reposicionar no mundo. Ações locais, históricas e experiências pessoais agregam e interessam pelo caráter prático. Experiências que atenderam ao chamado deste tempo. Aprender a ser e agir com mudanças temporárias ou já reconhecidamente instaladas. Experiências que possibilitaram identificar necessidades não diagnosticadas e não atendidas. Experiências e vivências que foram importantes para os desafios da vida atual, com significado e elucidação de caminhos e respostas. Experiências que temos como carregadas de esperança, que colaboram para uma desconstrução amorosa que esta pandemia nos proporcionou para a entrada em um novo ciclo, trazido pelas circunstâncias à consciência de muitos. Neste ano, né, no formato do seminário, nós temos diversas atividades, entre elas, este momento, né, da conversa de hoje, os diálogos criativos, palestras, né, oficinas vivenciais, né, algumas atividades no Facebook e no Instagram. Né? Eu vou deixar depois no chat a programação para vocês continuarem nos acompanhando. Certo? Então, hoje, nós temos como convidados o Major Arlindo, o Armando e a Paula Carnevale, né? E que também integram aqui o núcleo, né?
Hoje temos aqui também a Carol na sala, né, que é do CVE, que também tem um trabalho ligado à questão da atenção a esse agravo de violência lá na Secretaria da Saúde, né? Obrigada, Carol, pela sua participação. Então, assim, dando continuidade, eu vou passar a palavra para a Paula. A Paula também faz parte do grupo, do Núcleo Viva Paz, e agora também é a nossa companheira de trabalho aqui no GVE, né? Então, a doutora Paula Carnevale Viana é médica, doutora em saúde pública e professora da Faculdade de Medicina em Morumbi. E agora a palavra está com você, Paula. Bem-vinda. Paula, precisa abrir seu microfone. Ah, pronto, Luísa abriu meu microfone. Isso, agora está ótimo. Então, bom dia a todos, pessoas muito queridas que eu estou vendo aqui, ou a imagem pequena, né, ou o nome aqui na lista ao lado. Infelizmente, nós ainda não podemos nos encontrar como gostaríamos, mas esperamos que isso aconteça em breve. Queria agradecer muito a Fátima e a Débora pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Agradecendo já também ao Amandio e ao Arlindo a terem aceito o convite para participar dessa mesa. Eu acho que todas as nossas introduções foram muito oportunas, então esse vídeo que nós escolhemos é um vídeo muito simples, mas que fala da grandeza do SUS, que nesse momento de pandemia acabou sendo mais popularizado, né? E embora muitas das ações realizadas ainda fiquem invisíveis, e a vigilância é uma delas, essencial e pouco conhecida de todos. Ao mesmo tempo, o tema da vigilância, com a memória do 11 de setembro, realizada há pouco tempo, ocupou a manchete dos jornais com uma imagem que é a imagem construída historicamente e que tem uma representação social do controle e da limitação da liberdade. Essa vigilância que hoje nos acompanha nas câmeras, que não são só na web, mas estão nas ruas, nos condomínios, numa verdadeira materialização das distopias imaginadas pelos escritores. Que mundo é esse em que vivemos? E pegando o seminário, o tema do seminário, que trata então da desconstrução e da reconstrução de uma nova forma de ser e agir, o desafio dessa nossa mesa é tratar a vigilância pela sua abordagem protetiva. Então, quando nós falamos de violência, a vigilância é o primeiro passo para tirar da invisibilidade situações que só favorecem as pessoas que são vítimas de violência, ou mesmo seus algozes, que teriam uma oportunidade de se reinventar, e que na privacidade das relações e dos domicílios, como nós temos visto, né, aumentado nesse momento de pandemia, acabam por perpetuar e manter situações de violência. Então, esse convite que nós fazemos hoje, nós pensamos então no diálogo da saúde, que tem acolhido o tema da violência de uma maneira muito protetiva, com a segurança pública e órgãos protetores de direitos como o Conselho Tutelar. E vai ser esse o desafio de a gente então tratar a vigilância como disparadora de ações de proteção e de cuidado tão necessárias à nossa sociedade nos dias em que vivemos. Então, nós teremos 3 falas de 20 minutos. Primeiro, Débora e Fátima, como interlocutoras de acidentes e violências, portanto, uma ação ligada ao SUS, ao Grupo de Vigilância Epidemiológica, e articuladoras do Núcleo da Viva Paz falarão sobre a vigilância em saúde e a notificação em saúde como um disparador de cuidado e proteção. 20 minutos. A seguir, o Major Arlindo Albergaria Júnior, um parceiro muito querido e um defensor de direitos humanos, como bem sei, na sua atuação como major na segurança pública, e também doutorando em ciências políticas de segurança e ordem, mestre em gestão e desenvolvimento, falará sobre esse tema da perspectiva da segurança. E, por fim, 20 minutos também. Mais 20 minutos, o Amandio Marcos Fernandes, que é formado em Ciências Físicas e Biológicas, pedagogo com ênfase em administração escolar, conciliador e mediador pelo TJSP e conselheiro tutelar em seu 3º mandato, vai falar então para nós sobre cuidado e proteção oportunos. Então, assim, já apresentei todo mundo, acho que a gente pode fazer uma apresentação seguida da outra. Eu vou aqui anotando tudo que aparecer no chat e depois das apresentações a gente abre para o nosso diálogo múltiplo e criativo. Pode ser assim, então?
Débora e Fátima, passo então a palavra para vocês. Vou controlar o tempo, tá? Então, nós e a Débora vamos dividir um pouquinho essa fala. Vou cumprimentar aqui o Major Arlindo, o Armando, principalmente e todos da sala, agradecendo a vocês, né, ter topado a gente fazer esse diálogo entre nós, né? Como nós vamos falar, então, da notificação, assim, eu quis recuperar um pouco, historicamente, como a notificação de doenças, né, que se torna um instrumento fundamental na história da saúde pública, como um instrumento, né, que nós estamos chamando um instrumento de proteção, né, de cuidado e proteção. Então, eu queria que vocês tentassem pensar um pouco a história do Brasil, né, lá nos meados, lá no início da nossa colonização, e os desafios que foram se colocando, né, para a saúde. Vamos trazer, então, um pouco para a questão da saúde, pensar os desafios que vão chegando e quais eram as grandes questões que vai apontando como necessidades de cuidados e atenção pelo poder público, né, independente de qual, a gente vai, então, pensando nisso. E esse olhar também é importante a gente ver como a evolução do próprio conhecimento das doenças, das causas das doenças, como que elas se davam na população, e aquilo que vai, né, e todo o imaginário popular sobre as doenças, e aos poucos dialogando com o próprio desenvolvimento científico. Então, convido vocês a dar uma vontade de fazer um grande resgate, mas isso não é possível nesse momento, né? Então, pensando assim que no início da nossa colonização, os conhecimentos científicos sobre as doenças ainda estava muito centrado na ideia ainda um pouco mágica, né, dos miasmas, que eram as causas da doença, e voltadas um pouco à ideia do meio, né, assim como as águas contaminadas, os pântanos, toda essa questão que vai emergindo como causa das doenças, ainda sem saber exatamente quais eram as reais causas das doenças. E a população vai crescendo, o processo de urbanização também. Nós vamos ter, então, a chegada, né, da família real no Brasil, 1888, e aí essa ideia, assim, já trazendo muitas ideias da Europa, como que se vai se dando os processos, né? O Brasil vai chegando sempre um pouco depois, como vai dando esses processos de olhar, do cuidado, de pensar já um pouco aí da saúde pública, né? E aí nós vamos passar por um período de grandes epidemias, nesse processo já vai começando né, 1800, as primeiras vacinas é lá do século XVII, depois da raiva no século XVIII, então a tecnologia vai avançando e vai surgindo possibilidades de intervir em causas, né? E principalmente já também um pouco mais do conhecimento, qual eram as causas da doença, né? Antes ficava um pouco naqueles aspectos que, né, chamava-se muito dos miasmas, que não sabia exatamente qual eram as causas. E nesse sentido, já identificando também que essas causas estavam relacionadas à transmissão entre pessoas, também começa também processos de cerceamento, o trabalho dos lazaretos, né, que é onde ficavam os doentes, principalmente os escravos, o controle dos portos, as quarentenas, né? Acho muitas coisas do que, né, essa pandemia nos traz hoje, né? Muitas coisas, ela remete para uma outra realidade, mas muitas questões muito parecidas nós vivemos no dia de hoje. Então, assim, com o surgimento, até então chegar ao tempo de Pasteur, então, que ele realmente consegue identificar os micro-organismos como os causadores das doenças, e o desenvolvimento das vacinas, então, elas são grandes instrumentos para a saúde pública. E aí a possibilidade, né, de uma intervenção direta poder controlar a causa da doença. A gente vai pensando, então, como é que vai se dando o sistema de saúde no Brasil, a constituição do sistema de saúde no Brasil, né? Ainda muito era atribuição da própria pessoa cuidar da saúde, e o poder público, alguns cuidados, né, esses que eu estou falando, de controle da possibilidade da disseminação das doenças nas coletividades, até que nós chegamos no final do século passado, 1923,
a constituição, então, do sistema da Previdência. Então, essas funções do poder público voltados para o coletivo, elas seguem uma linha e com a criação da Previdência Social, aspectos mais curativos, né? Cuidando da saúde, né? E para quem tinha carteira assinada, então já ficando aí uma população significativa fora do sistema de saúde, de atenção, e até o final, até a década de 70, a gente viveu muitas epidemias. Eu acho que a principal, né, na década de 70 foi a da meningocócica, a questão da tuberculose, a hanseníase, as verminoses. Quer dizer, assim, a gente vivia um grande, uma epidemiologia, assim, as condições de saúde muito desfavoráveis à população, e além de mais, o empobrecimento da população, ela cerceada também da atenção curativa que estava para alguns, né, que eram as pessoas que tinham a previdência. Então, todas essas questões na década de 70 fazem, então, emergir uma necessidade de reorganização do sistema de saúde, né? Então, a criação do Ministério de Saúde, e junto com ele o sistema de vigilância epidemiológica, uma situação de agregar, organizar tudo aquilo que estava fragmentado, né? As campanhas de tuberculose, campanhas de controle da febre amarela. Então, a gente estava com um sistema fragmentado também de saúde pública. Várias iniciativas, então, foram mostrando a necessidade de agregar, né, as atribuições da saúde pública, que vai se organizando e vai mostrando também esta necessidade que a gente também olhasse para a parte curativa, do cuidado de saúde, vamos dizer, curativa nesse sentido do cuidado, né? Pensando já na puericultura, no cuidado com as crianças, da gestação. Então vai surgindo essa ideia que a gente precisa cuidar de tudo, né? Temos que olhar as questões dos agravos frente às coletividades, mas também esse cuidado individual. Então, eu acho que é neste cenário de necessidades, né, que nós vamos constituindo o nosso SUS, e o sistema de vigilância epidemiológica vem, né, junto, muitas vezes ainda fragmentado, né, a saúde pública fragmentada da assistência, mas com vários movimentos no SUS na busca dessa integração. E é nesse contexto, na década de 50 e 60, que surge a ideia da notificação de doenças. Porque, por exemplo, quando nós conseguimos erradicar a varíola, como é que nós íamos vigiar a possibilidade de novos casos? Né? Então, se nós estamos com a doença controlada, mas nós temos que continuar vigiando. É nesse sentido que surge a ideia da notificação, né? Uma forma de ter as informações para a ação, né? A vigilância sempre traz com essa ideia da informação para a ação. Então, a notificação se torna como um disparador, uma comunicação, tanto nos aspectos estatísticos, como também o conhecimento do caso para a intervenção. E no decorrer deste processo, a gente vai imaginando, então, né, estou lá fazendo esse retrospecto bem rápido, né, pensando, então, chegando na complexidade do tempo que nós estamos hoje, que ainda não conseguimos controlar todas as doenças transmissíveis, e, por outro lado, convivendo com os agravos, né, que nós chamamos crônico-degenerativo, que traz outras dimensões para o sistema de saúde, né, que não são mais aquelas doenças que eu entro com a vacina, que eu faço uma medida de isolamento e eu consigo controlar, são as doenças agudas, mas as doenças crônicas que vão gerar necessidade de cuidados permanentes, as intervenções, elas não são, na maioria das vezes, suficientes para, elas não acabam com a doença, né? Elas melhoram, elas mostram a necessidade do cuidado permanente. Então, esta complexidade que temos hoje, até chegarmos, né, a um agravo que vai nos instigando ainda mais, que é perceber que a dimensão das doenças, elas extrapolam até para as questões dos comportamentos, da cultura, né, que vai nos instigando, o quanto a saúde vai sendo instigada por toda essa mudança do comportamento, de como a doença vai, as necessidades de saúde, né, vai se estabelecendo na população. E aí, então, a notificação, ela vem nessa ideia, né, de dar conhecimento e trazer
para o cuidado, e com isso também, com esse conhecimento, fomentar políticas públicas. Eu vou passar a palavra para a Débora, para a gente trazer um pouco mais, então, para o nosso campo aqui da violência. Dado, né, essa introdução que a Fátima fez com relação a essa questão da história de como a vigilância chega, né, pensar um pouquinho nessa questão do agravo da violência, né? Então, a violência não é uma doença, ela é considerada um agravo, porque é uma situação que, assim, que tem um impacto grande na qualidade e duração da vida das pessoas, né? Então, assim, em 2001, teve uma mudança do olhar da saúde com relação às situações de violência. Até então, né, a saúde sempre atendeu às situações de violência, mas, né, naquilo do efeito que ela causava nas pessoas, né? Então, uma pessoa chega ferida após uma briga, né, após uma situação de violência, ela era atendida pelo serviço de saúde dentro dessa lesão que ela sofreu, né? Eram feitas as intervenções, mas a situação ficava ali. Em 2001, quando o Ministério da Saúde lança a política de morte e mortalidade por acidentes e violências, aí tem uma mudança nesse olhar. Quer dizer, se entende que lógico, é papel da saúde cuidar da lesão, mas também é papel da saúde entender, né, o que levou a essa situação, né? O que pode acontecer e, além disso, para tentar melhorar as situações de saúde dessa pessoa, né? Sabendo que a violência é um dos determinantes sociais de saúde, quer dizer, ele leva a situações de piora na qualidade de vida, de piora na situação de saúde das pessoas, né? Ele tem esse impacto, né? E até então, a gente conhecia os dados com relação à questão da violência através das situações dos dados de mortalidade que a gente tinha, né? Mas, com a questão da política, a gente começou a pensar na questão, a política colocou a notificação como uma das formas de você pensar esse agravo, né? E aí você também começa a conhecer outras informações a respeito da violência, né? A gente já começou a ampliar a informação sobre isso, e isso é muito importante, não só na atenção à família, às pessoas em situação de violência, mas também para a gente pensar políticas públicas, né, para poder lidar com essa situação e diminuir esses acontecimentos, né? Mas isso foi um grande desafio para a área da saúde, né? Primeiro porque, assim, a violência é um agravo que ele, diferente daquilo que a saúde está acostumado, ele não tem uma comprovação através de exames, né? Ele é um agravo que ele é relacional, né? Ele está na relação, ele se desenvolve nas relações, a gente precisa entender essas relações e trabalhar essas relações, melhorar a forma de resposta nas relações para a gente melhorar essa situação. É um tema complexo, né? Porque apesar de ser um tema que a saúde tem que olhar assim e tem muito a fazer, né? Ele não é um tema só da área da saúde. Ele precisa de outros profissionais, de outros setores, de outras instituições que também precisam ter um olhar com relação a isso, também tem respostas para dar, e as respostas, quanto mais articuladas elas acontecem, né, melhor o impacto positivo que elas podem ter na vida do sujeito, né? Então, então, ela também traz para a saúde essa possibilidade de trabalhar em rede, de trabalhar com outros profissionais, de trabalhar com outros setores da própria saúde, né? E é a única ficha dentro das fichas de notificação que ela tem como possibilidade, né, ser feita por outros profissionais que não sejam da área da saúde, mas que estejam nesse trabalho da rede, né, que são profissionais também de referência para esse olhar em rede, né. Ele é um agravo também que ele vai dando o que a gente chama de sinais de alerta. A gente precisa
ter muito cuidado nessa atenção, né, na forma de abordagem, para a gente perceber quando que essas situações vão estar ainda em momentos iniciais, né, para a gente não pegar só aqueles casos mais graves que já chegam via hospitalar, né, ou em outras situações onde as relações estão muito mais complicadas, né? Então, assim, como que a gente pode perceber pequenos sinais que vão ali desde das situações, né, se pensar no processo de desenvolvimento, desde ali das situações do início da gestação, como é que foi essa gestação para a mulher, como é que foi para essa família, né, que lugar que essa criança vai receber nesse espaço familiar, né? Como é que vai ser essas interações, quer dizer, tudo isso vai mostrando, vai dando sinais de que esse desenvolvimento está acontecendo de uma forma que possibilite o amplo desenvolvimento de potencialidades dessa criança, né? Ou desse adolescente, ou desse adulto, ou desse idoso, ou não, vão tendo situações ali que a gente precisa olhar e cuidar para que não surjam situações de violência, ou que a gente pode rever essas situações, né? Dentro disso, uma outra possibilidade também que a política traz nessa questão da promoção dentro da área da violência é a questão da cultura de paz, né? Que é repensar essa cultura que a gente vive, né? Essa mudança, né? Fazendo uma mudança de olhar para uma cultura de paz, que seja mais respeitosa, que perceba melhor o outro enquanto indivíduo e também faça com que nós nos percebemos melhor enquanto sujeitos e desenvolvemos habilidades para conseguir dar respostas mais que dão mais conta das situações de conflito que aparecem, né? Porque as situações de conflito são comuns, são inerentes à situação humana, né? Nós pensamos diferente, nós somos pessoas diferentes, únicas, né? E que vivemos no meio social e por conta disso estamos a todo momento fazendo interações. Então, como resolver essas situações de conflito de uma forma que não seja de violência, né? Quer dizer, que ferramentas, que formas que a gente pode usar para dar respostas que não sejam violentas, né? Acho que eu queria parar por aqui, né, para depois a gente continuar no debate. E aí, passando a palavra, né? Quem vai falar primeiro? Arlindo? Arlindo, Oi, seu microfone. oi, Agora... estão me ouvindo? Peraí, está aparecendo um monte de mensagem do anfitrião aqui. Agora estão me ouvindo? Sim, Ok? estamos escutando. Maravilha. Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria cumprimentar e parabenizar aos organizadores desse evento, né, trazendo à tona esse tema tão importante e cumprimentar esses amigos que eu não vejo já há algum tempo, né? Eu mudei para São Paulo, as minhas atividades, eu fui movimentado, fui transferido para São Paulo, estou desenvolvendo minhas atividades aqui, mas guardo com muito carinho a recordação do tempo em que eu atuava na Paraíba, né? Onde eu moro até hoje, e tinha aí um contato mais próximo com a Fátima, com a Débora, com a Paula, né? Uma amiga querida, no nosso comitê lá municipal, né? Quero cumprimentar também o Amândio aqui, nosso colega de conversa, a todos presentes, né? Cumprimentar aqui meu filho, que me deu a grata satisfação de entrar aqui na reunião para assistir a palestra, né? Deixou um pouquinho lá os estudos da medicina veterinária lá em Alfenas para estar aqui conosco nesse bate-papo, né? Quando a Paula e a Fátima me falaram sobre o tema, né, eu comecei há alguns dias a pensar nesse assunto
sob a ótica da segurança, particularmente sob a ótica da atuação da Polícia Militar, e diante disso, eu preparei aqui alguns slides, se me permitirem, eu gostaria de compartilhar a tela com vocês. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim? Ok. E eu comecei a pensar em algumas questões ligadas, né, a esses diálogos possíveis e necessários, e assistindo esse vídeo inicial sobre o SUS, né, eu fiquei pensando o quanto esse equívoco muito comum em relação ao SUS, ao sistema de saúde, ele também se repete em relação aos órgãos de segurança, em especial a Polícia Militar, na medida em que as pessoas muitas vezes entendem a atuação desses órgãos como alguém que vai atuar depois que surge um problema, né? O SUS serve para quando a pessoa já está doente, né? E a polícia deve atuar para quando já há um problema de segurança, né? Ou houve um crime, ou enfim. E, na verdade, a nossa atuação é muito mais ampla do que essa, né? O nosso propósito, a nossa existência é muito mais amplo, né? Então, ele está muito focado na prevenção, na proteção, mas também vai além disso. Vai além, essa atuação, ela não é uma atuação estanque do órgão sozinho, atuando como um prestador de serviço à sociedade, à comunidade, né? E aí, para falar um pouquinho disso, eu trouxe essa imagem aqui do sul da Itália, né, que é uma região muito bonita, com paisagens espetaculares, mas também a região menos desenvolvida da Itália, né? E lá há um ditado popular que é: se a casa do seu vizinho estiver em chamas, leve a água para a sua. Ou seja, se o seu vizinho tem um problema, né, se proteja, né? Então, o que demonstra o como na região sul da Itália, esse sentimento de comunidade e de proteção conjunta, ele é menos presente do que no norte, por exemplo. E isso foi observado muito bem por um grande cientista social chamado Robert Putnam, que se dedicou a estudar democracias e escreveu uma obra bastante importante sobre a democracia na Itália moderna, e também refletiu sobre a democracia americana, né? E ele, por exemplo, na sua obra sobre a democracia na Itália moderna, ele compara o nível de desenvolvimento do sul da Itália e do norte da Itália, né? O sul da Itália, apesar das maravilhosas paisagens e da boa comida, da boa bebida, é infelizmente a região onde as organizações criminosas, as máfias, são mais fortes, mais presentes, mais poderosas, né? E são as regiões menos desenvolvidas da Itália, né? E o Putnam, ele atribui o sucesso da democracia e o próprio desenvolvimento da sociedade ao que ele chamou de capital social, né? Que é esse quantum gerado pela capacidade das pessoas de se organizarem comunitariamente e trabalharem comunitariamente. Ele diz que o progresso decorre da capacidade de um grupo de pessoas organizar-se em comunidade e dedicar significativa parcela dos seus talentos e energia a uma causa que não seja lucrativa, mas que resulte em benefício a todas as pessoas daquela comunidade. E eu trago essa reflexão
para a nossa realidade, para justamente repensar o papel do próprio governo na sociedade, né? E dos seus órgãos, portanto. Além do desafio de fazer as pessoas entenderem de que o papel da saúde ou da segurança ele vai além de um papel de resposta a um problema, né? É um papel muito mais amplo de prevenção, de proteção. Ele é um papel que não se exerce sozinho, né, pelo órgão ou pelo governo. Qualquer governo que acredita que sozinho, né, numa visão tecnocrata, ele é capaz de identificar o problema, identificar a solução e executá-la, esse governo está fadado ao insucesso, né? Porque, na verdade, o governo é mais um ator social, né? E os órgãos públicos eles devem se entender não como órgãos prestadores de serviço à comunidade, mas, mais do que isso, atores dessa comunidade, integrantes dessa comunidade, que devem entender a cultura local, participar da comunidade local, né? E se envolver nas questões da comunidade, e envolver a comunidade no seu trabalho, né? Fazendo parte desse esforço de organização comunitária e de solução e de prevenção dos problemas que a comunidade enfrenta, ou seja, contribuindo com a comunidade para o seu desenvolvimento. E sob essa ótica que eu trago essa reflexão sobre a questão das notificações e a reflexão sobre a violência, né? As pessoas têm, como eu disse, uma visão equivocada do papel da polícia, talvez por uma construção sócio-histórica, mas eu queria apresentar para vocês, então, o que hoje a Polícia Militar de São Paulo declara como sendo a sua missão, a despeito do que a lei fala, embora a Constituição já traga no seu artigo 144, que fala sobre a segurança pública, que segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, já na Carta Máxima que organiza legalmente o país, já está presente o princípio de que há uma corresponsabilidade, né? De que a segurança pública, então, além de direito, é um dever de todos. Então, é uma questão em que deve haver o envolvimento da comunidade, né? E esse movimento, então, é um movimento que parte das pessoas para que se envolvam com as questões de segurança e parte também dos órgãos públicos que devem estar abertos a essa participação. Então, a Polícia Militar hoje declara como sua missão proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública. Então, é isso que publicamente a Polícia Militar declara, é isso que ela entende o seu papel social hoje, né? E eu quero trazer aqui o destaque justamente para a questão da proteção das pessoas. A polícia tem uma atuação que vai muito além do crime, né? O próprio conceito de segurança é um conceito muito mais amplo, né? Assim como violência também é um conceito bastante amplo, que vai muito além da prática criminosa, né? Da proteção das pessoas do crime, mas é proteção das pessoas de uma forma bastante ampla, né? Isso também está relacionado ao conceito de ordem pública, que tem como um dos seus aspectos a segurança pública, mas também a própria ordem e a salubridade pública, né? Então, a própria polícia hoje se enxerga como um órgão promotor dos direitos humanos, defensor dos direitos humanos e protetor das pessoas. E vejam que aqui nós estamos dizendo pessoas, nós estamos classificando essas pessoas, entre como
a gente ouve muito por aí, né? Cidadão de bem, né? O humano direito, não é isso, são pessoas, independente da sua condição, né? Inclusive aquelas pessoas que hoje chegam às raias das não pessoas, né? Pessoas que muitas vezes são vistas ou tratadas como não pessoas, né? Citando, por exemplo, as políticas ou a falta de política para pessoas em situação de rua, por exemplo, né? E nessa esteira, a polícia, além de declarar como sua missão a proteção das pessoas, ela estabelece como sua visão de futuro, ou seja, esse papel que ela cumpre busca atingir um cenário que as pessoas se sintam plenamente seguras e protegidas. Então, o termo proteção volta aqui, né, nesse sentido bastante amplo, né, e talvez por isso até a área de atuação da Polícia Militar seja tão diversificada, né? Na foto, por exemplo, nós somos um policial do policiamento ambiental, né? E a Polícia Militar está presente em tantas áreas diferentes, né? Das atividades de bombeiro e defesa civil, atividade de proteção do meio ambiente, nas estradas, nas cidades, enfim, nas rodovias, nas áreas rurais, porque nós precisamos proteger as pessoas onde quer que elas estejam, né? E protegê-las diretamente ou protegê-las indiretamente, como é o caso da própria proteção ao meio ambiente, que, por último, tem como finalidade a proteção da própria espécie humana, né? E lançar foco a um dos objetivos estratégicos da Polícia Militar, dentre alguns que ela estabelece no seu planejamento estratégico. Ela elencou alguns poucos objetivos, e dentre eles está justamente a ampliação da aproximação da Polícia Militar com a sociedade. A Polícia Militar já há bastante tempo adotou a filosofia de polícia comunitária como a que norteia suas atividades, né? E estabeleceu formalmente como um dos seus objetivos estratégicos ampliar essa aproximação, né, para facilitar a identificação e o atendimento das demandas de segurança, mas também para estimular o senso de corresponsabilidade de todas as pessoas, né, na questão da ordem pública. Como eu disse para vocês, um conceito bastante amplo que vai além do crime, além da própria segurança. E isso é um desafio hoje, porque nós somos um país sem tradição comunitária, né? Nós somos um povo bastante solidário, então, quando as pessoas enfrentam problemas, né, de diversas ordens, quando há um problema de seca, de desbarrancamento, alguma atividade de defesa, um problema de defesa civil, as pessoas se mobilizam muito, né, por um sentimento de solidariedade, mas ainda somos um povo sem tradição comunitária, né, sem tradição de envolvimento comunitário. Ainda somos um povo com uma postura muito muito pautada no sentido de que eu pago um imposto e eu recebo o serviço do governo, assim como eu pago numa relação comercial e recebo um produto ou serviço. E quando nós estamos falando em segurança, em saúde, enfim, na própria educação, né, quando nós falamos em serviços públicos, ele não é só um serviço ao público, mas ele é um serviço que deve envolver o público, né? É preciso que as pessoas se mobilizem, atuem comunitariamente com os órgãos públicos e, eventualmente, até sem eles, né? E isso é fácil. A gente, às vezes, acompanha algumas iniciativas bem-sucedidas de caráter comunitário e a gente vê o quanto a comunidade pode mesmo fazer sem o próprio envolvimento do órgão público, né? Mas não se trata aqui de uma transferência de responsabilidade, né? Nós estamos falando em corresponsabilidade. É justamente essa disposição de trabalharmos juntos, né?
Eu trago essa reflexão justamente porque, aí, nos aproximando do tema da notificação, muitas vezes as pessoas pensam a notificação como um caráter de denúncia, né? Então, eu vou, em especial, a notificação para a polícia, né? Como algo que eu estou dizendo, eu estou notificando alguma coisa que é para a polícia ir lá e prender enfim, atuar de uma forma que vai que está restrita à atuação tradicional do policial, né? Então, as pessoas veem a notificação como algo que exige uma providência imediata, mas não de caráter preventivo, né? E sim de um caráter corretivo, vamos dizer assim. Mas a ideia não é essa, né? A ideia é que a polícia possa sempre ser acionada quando há um espaço para a sua atuação, inclusive para promover a proteção das pessoas. Eu gosto muito de pensar numa ideia que não é minha, né? Uma metodologia que eu conheci quando me dedicava ao estudo da violência sexual contra crianças e adolescentes, é o conceito de círculo dos direitos, tá? As crianças, enfim, todos têm direitos, mas há grupos especialmente vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas com deficiência, moradores de rua, enfim, pessoas em situação de vulnerabilidade, que exigem uma maior atenção em relação à proteção dos seus direitos, né? E a quem cabe proteger esses direitos? A quem cabe proteger essas pessoas? Normalmente as pessoas atribuem ao governo, né, ao Estado, a algum órgão público que deve fazer alguma coisa. Mas eu gosto muito da ideia do círculo dos direitos. Uma criança, por exemplo, ela é primeiro cercada por um círculo de proteção, que é o círculo familiar próximo, né? Mais próximo, os pais, os irmãos, enfim. Depois há o círculo da sua própria comunidade imediata, né? Que envolve a igreja, os grupos de amigos, os familiares um pouco mais distantes do núcleo central, enfim, a sua comunidade do entorno. Depois nós temos outros círculos que vão envolvendo, sim, órgãos públicos, escolas, enfim. E se nós pensarmos diferentes indivíduos, né, crianças, pessoas com deficiência, enfim, grupos de vulnerabilidade, há sempre círculos concêntricos, né? O centro é a pessoa, mas há sempre círculos que têm a sua responsabilidade de proteger aquela pessoa, de promover o seu desenvolvimento, de promover o seu direito, o acesso ao direito. E o órgão público, ele não está, com certeza, nos círculos mais próximos, né? Mas, novamente, os círculos são concêntricos. A pessoa está no lugar mais importante, né? E todos eles, como são concêntricos, devem trabalhar juntos para proteger essa pessoa. Então, hoje, o nosso país e o debate público ele tem sido muito marcado, né, pelo antagonismo, pela emulação, pela competição, pela concorrência, pela rivalidade, né? Meu mestrado é na área de educação e eu me interesso bastante por esse tema e fico, às vezes, assustado com algumas escolas privadas que, desde muito cedo, apresentam para as crianças que os colegas são concorrentes, né, que estão disputando com ela uma vaga na universidade, uma vaga no emprego, ao invés de trabalharem justamente a capacidade de convivência, né, a capacidade de compreensão do outro, do ponto de vista contrário e tal. E quando não há esse antagonismo, essa competição, essa concorrência, há pelo menos a indiferença, né, de pessoas que às vezes não enxergam outras pessoas por absoluta indiferença. E infelizmente, o nosso país tem sido muito marcado por esse espírito,
né, de antagonismo, de emulação, de competição, essa polarização, que nada mais é do que fruto da incapacidade de diálogo, né? A democracia, sem dúvida, é o regime que mais exige capacidade das pessoas de diálogo, de articulação, né? de composição entre interesses e visões diversas. E isso é muito ruim para o país, porque, retomando a ideia inicial do Putnam, né, de capital social, é justamente a nossa capacidade de nos unirmos, de nos organizarmos comunitariamente e de trabalharmos comunitariamente é que nos permite promover o desenvolvimento e a proteção das pessoas e promover o direito das pessoas, né? Então, eu venho aqui justamente trazer essa reflexão, né, para dizer, olha, 1 mais 1 pode ser 3. Né? Porque quando nós pensamos nessa ideia de atuação em rede, de atuação em cooperação, quando a polícia faz, ela já faz 1. Quando a saúde faz, ela já faz 1. E sozinhas, cada um faz 1. Mas se a gente soma a força, se esse 1 se junta ao outro, eles podem produzir muito mais. Então, 1 mais 1 podem ser 3, na medida em que eles ampliam a sua capacidade de atuação e de gerar resultados positivos. Então, nesse momento, nós temos que ir no sentido contrário ao que se assiste, infelizmente, no debate público, e buscar uma sinergia, né, entre órgãos públicos, entre a comunidade, justamente buscando a colaboração, a ajuda, o apoio, a assistência, a contribuição, a participação e a solidariedade, né? Palavras que não esgotam, na verdade, mas que representam esse sentido de cooperação e de união que deve haver entre órgãos públicos, entre a comunidade, enfim, entre as pessoas. E é nesse espírito que a notificação, que eu vejo a notificação e que ela deve ser, né? A notificação é uma forma de nós acionarmos a rede para a proteção, é uma forma de irmos à ação, né? Mas uma ação que vai ser iniciada muito antes do problema se concretizar, dele surgir, mas, ou seja, não depois em que o direito ou a pessoa foi afetada, mas, de fato, antes, com uma ideia de promoção e de proteção. Tá? Os meus 20 minutos aqui se esgotaram. Eu vou deixar, então, para o nosso bate-papo depois um aprofundamento disso, mas eu trago aqui justamente essa palavra de que a polícia se vê como esse órgão disposto a trabalhar em cooperação e que vê a sua atuação muito além do crime ou da violência, mas como uma atuação de uma instituição promotora dos direitos e responsável corresponsável pela proteção das pessoas. Então, é isso. Muito obrigada, Arlindo. Sempre gosto muito de ouvir você falar e acho que é mesmo essa ideia de a gente construir novas formas de ser e agir, né? Que a Constituição nos estabeleceu lá em 88 foi tão inovador que a gente ainda está trabalhando para implementar e colocar em prática essa construção de uma sociedade de direitos e, como bem falou, né, uma sociedade solidária. Obrigada. E eu vou chamar o Amande agora, então, para fazer a terceira fala, para a gente poder abrir a nossa conversa depois. Vamos ver se a gente está pronto. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, né, o convite da doutora Fátima, né, da Débora, Paula, e cumprimentar também o Major Arlindo, que faz parte desse bate-papo tão gostoso nessa manhã. E sobrou para mim a responsabilidade, né, de agora tentar me superar, né, depois de tantas sábias palavras de todos vocês. Né, a doutora Fátima fez a gente viajar um pouco na história aí do Brasil, da saúde, e relembrar as dificuldades que nós passamos, que às vezes não são tão diferentes do começo da nossa criação de mundo, né, de Brasil, digamos assim. E depois a Débora vem falando também dessa parte de
a importância da notificação para que se gere novas políticas públicas hoje, na nossa atualidade, né? Porque sem elas a gente não consegue criar dados, e esses dados que eles têm que ser fidedignos ao que nós estamos vivendo para que o poder público consiga realmente implantar novas políticas públicas para atendimento dessas defasagens, da necessidade que se apresenta, né? Seja na segurança, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência, em todos os lugares. Quando eu fui convidado, né, pela doutora Fátima a bater esse papo aqui, fazer esse diálogo criativo com todos vocês, eu fiquei pensando no criativo. E quando eu penso no criativo, eu penso no ócio, que é o não fazer nada, né? Porque quando a gente cria, a gente geralmente está sem fazer nada, né? E nessas minhas andanças por não fazer nada, me veio uma história que eu, desde a época que eu dou aula, de uma tribo lá na África. Eu vou agora viajar com vocês da Itália, que o Major, né, estava nos levando para passear na Europa, então vou levar vocês um pouquinho para a África, e dentro da África, né, na Namíbia tem uma tribo chamada Zimba, e eles têm uma cultura lá. Essa cultura eu acho muito interessante, muito rica, e ela se aplica a toda a sociedade como um todo, né? Lá, na verdade, uma criança, quando ela é comemorado o nascimento dela, não é no dia que ela nasce, mas sim quando a mulher já pensa na ideia de ter um filho. Quando ela tem essa ideia de ter um filho, né, ela vai para debaixo de uma árvore e fica pensando nessa criança. E essa criança, nessa criação, vem uma música na cabeça dela. E essa música é a música dessa criança, que vai ser levada para ela pela vida inteira. E quando ela recebe essa intuição dessa criança que quer vir para ela volta para a tribo e vai junto com o futuro pai da criança, e eles cantam junto, ela ensina essa música para ele, e eles cantam junto a essa criança e numa relação para que ele aceite a vir nessa tribo. E desde então, quando ela está grávida mesmo, ela chama as parteiras e ensina as anciãs e as parteiras dessa tribo a canção da criança que está por vir. Quando a criança nasce, eles cantam essa canção para a criança quando nasce. E todas as vezes, no crescimento dela, todas as vezes que ela faz uma coisa bem bacana, eles cantam essa música afirmando a essência dela, né? E depois de tudo isso, mesmo até no passar da vida, todas as provações, todos os rituais da tribo, eles realmente cantam essa música da criança. De todas é feita da mesma maneira. E o que chama atenção é exatamente se essa criança ou esse adulto lá na frente comete algum ato dentro da tribo, um crime, alguma coisa que vá contra as regras dele, eles reúnem essa pessoa no meio de um círculo e cantam novamente a música dela, né? Porque eles acreditam que essa correção pelo um ato antissocial terrível não venha pela punição, mas venha sim pelas raízes, pelo amor pelo qual ele foi concebido. Então, isso me traz um valor muito grande nas sociedades que nós estamos vivendo. E tanto é que vai se passando a vida, e quando essa criança lá atrás, bebê pensado embaixo de uma árvore, antes mesmo da concepção, chega no final da sua vida, na cama, eles reúnem pela última vez e cantam a música dessa criança no momento de sua morte. Então, é um contexto muito rico, trazendo para esse diálogo criativo nosso, no meu entendimento. Porque hoje, com a pandemia, na realidade que nós vivemos do Conselho Tutelar, nós percebemos que o que aconteceu foi que nós, seres humanos, perdemos a capacidade de conviver com o outro, viver dia a dia, né? Isso aproximou muito. E com essa aproximação, houve muitas discussões, brigas de casal, violência por não... Às vezes até tarefa escolar, né? Os pais delegavam isso para a escola. Bom, a escola vai ter que ensinar tudo, vem para cá. Agora, essa participação dos pais, às vezes pelo não entendimento mesmo dos pais, às vezes as crianças já estão no estágio que os pais não entendem e geram conflito. Às vezes o pai chega cansado, problema financeiro, e gera uma violência. E essa violência, às vezes, ela é pontual por conta dessa pandemia, dessa aproximação, desse confinamento que nós todos estamos envolvidos, né? E, mediante a tudo isso, né, nesse pensamento dessa cultura da tribo do Zimba, né, e pensando na pandemia que nós estamos vivendo, com a história da saúde que a doutora Fátima nos contou, que já vivemos outras situações parecidas no passado,
né? E ouvindo também a fala do Major, que nós não somos nada sozinhos, não é verdade? Eu penso muito no conceito de rede. Como eu penso no conceito de rede? A rede de proteção que nós todos fazemos parte. Se todo mundo pensar numa rede, vamos pensar numa rede ilusória que é do futebol, que todo mundo mais conhece. Ela tem vários buracos grandes e alguns nozinhos nela, né? Todo mundo, se olhar uma rede, vai falar, nossa, mas quanto buraco tem essa rede? Mas o que faz essa rede estar ali são os nós, né? São as mãos que se dão da saúde, da educação, da segurança, de todo mundo que faz parte dessa rede, para que segure ou essa bola ou a realidade de cada um que nos traz, né? Nessa linha de proteção também, eu penso que nós, num contexto geral, somos que nem um bombeiro, né? Bombeiro, na minha concepção, não foi feito para apagar incêndio. Bombeiro foi feito para fazer a prevenção do incêndio, né? Se nós fazemos a prevenção desse incêndio, nós não precisamos apagá-lo, não é verdade? E essa concepção do cuidado com a proteção, né, oportuna, essa oportunidade de cuidar e proteger, ela surge em cada setor que nós estamos. Nós, no Conselho Tutelar, temos a oportunidade de cuidar e proteger, né? Todos os casos que nos chegam já são com os direitos violados, e eu gosto até de relembrar uma situação que eu vivi num atendimento de uma mãe e um filho, por conta de escola, e todos nervosos, um xingava o outro na minha sala, e, de repente, a nossa tão querida cozinheira fez um café. E o cheirinho do café foi com a mãozinha entrando lá na minha sala. Um olhou para o outro e falou, nossa, que cheirinho gostoso de café. Aí eu falei assim, nossa, porque vocês aceitam um café? Já era lá para as 3 horas da tarde. A mãe virou para o filho e falou assim, não, nós estamos sem comer desde de manhã. Eu falei, opa, peraí. Fui lá, peguei um cafezinho, uma bolachinha de água e sal, dei para eles. 5 minutos eles comeram aquilo, se transformaram. Não eram mais aquelas 2 pessoas que estavam na minha sala, um discutindo com o outro. E sim, 2 pessoas que estavam num outro nível de entendimento. Ah, tá, o que nós estamos fazendo? Ah, tá, o que eu preciso fazer? Ah, entendeu? Então, às vezes, esse olhar, cuidado com o outro, num atendimento, seja ele onde for, às vezes passa pela fome. A fome é uma realidade que nós vivemos hoje em dia, né? Porque eu tinha acabado de voltar do almoço ali, cerca de 1 hora, 2 horas, não estava com fome. 3 horas da tarde, não estava com fome. Mas aquele conflito que estava instalado na minha sala, o disparador era a fome, né? Então, eu fico bem contente com essa questão do cuidado e proteção. E quando eu recebi o convite da doutora Fátima, eu perguntei para algumas pessoas queridas o que vinha na cabeça delas quando falava isso. O que é um cuidado e uma proteção oportuna para você? E eu tive algumas respostas e gostaria de partilhar elas com vocês. É a garantia de um desenvolvimento pleno e saudável. É uma conexão com a rede de proteção social, intersetorial, para ações preventivas e proativas. É uma educação emocional, de autoconhecimento e autocontrole. É um compromisso com a coletividade, a causa e a consequência individual. Nós sentimos o efeito do coletivo. A rede cooperativa, ela é feita para pensar num projeto de cuidado para aquela realidade, não só com a vítima, mas sim com o seu entorno, na sua rede de apoio e também com o seu agressor. O cuidado oportuno, na hora certa, é compartilhado, inclusive participando a vítima como sendo protagonista. Através da escuta de toda a narrativa que levou ao atendimento, seja no conselho, seja na saúde, na assistência, na polícia, observar a real necessidade de cada um como indivíduo, né? Não é feito um juízo de valor, não existe um certo e errado, pois cada um tem a sua história e pontos de vista diferentes. Quando eu falo em ponto de vista, eu lembro muito bem de uma história de um assassinato, né? Nós estávamos numa sala, 3 pessoas, uma das 3 foi assassinada, e estávamos só nós 3. Na hora da audiência, o juiz pergunta, tá, você estava lá? Estava, a menos de 1 metro. O que tinha na sala? E se eu pegar qualquer sala que vocês estão aí, vocês podem fazer essa experiência. Vocês olhando para frente, o que tem na frente de vocês? Vocês vão elencar para o juiz o que tem na frente.
E a pessoa que estava na sua frente, na mesma sala onde aquele terceiro foi assassinado, vai elencar para o juiz o que está nas minhas costas, que eu não tenho essa visão. Então, o juiz pergunta, mas quem de vocês está mentindo? Nenhum dos dois estão mentindo. São pontos de vista diferentes. O ponto de vista nada mais é do que o que eu enxergo a partir de onde eu estou, com a minha ótica, né? Então, eu estou enxergando o que está na minha frente, não estou enxergando o que está atrás de mim, mas aquele outro que está na minha frente está enxergando o que está atrás de mim, não o que está nas costas dele. Então, essa perspectiva de cuidado, de apoio, né, na leitura de uma queixa, sempre eu gosto de levar muito em consideração esse ponto de vista. Não necessariamente uma pessoa está mentindo, mas ela tem, sim, um ponto de vista diferente do outro, que merece ser avaliado, merece ser ouvido, para que nós consigamos chegar num terceiro ponto, num ponto comum, que é do benefício de todos. Pensando nisso, eu fiquei pensando muito no conceito que o Major disse, né? Que nós temos que pensar que 1 mais 1 não é 2. Sou professor de Ciências Físicas e Biológicas e se ele me perguntasse isso antes, eu falar, não, o Major, é 2, com certeza, afirmar para ele, né? Mas com certeza, né, Major, o senhor tem toda a razão. Pensando na rede, 1 mais 1 se torna 3, se torna 4, se torna 5, e eu acho que é nesta perspectiva, nessa lógica, que esse diálogo ela tem que permear, em aumentar sempre esse 1 mais 1, né? Esse 1 mais 1, na ótica do senhor, parabenizo que realmente é 3, e a gente fica muito contente quando esse 3 aparece nessa soma, não é verdade? Bom, deixo aqui essas palavras, né? Deixo à disposição a doutora Fátima, a doutora Débora e a doutora Paula para a condução dos trabalhos daqui para diante. Muito obrigada, Amande. Nossa, essas falas foram tão conectadas, né? A Amande conseguiu fazer a articulação do resgate histórico da Débora, então foi uma viagem não só no tempo, como no espaço também, né? Viajamos historicamente, passando por outros continentes, e olha quantos pontos de conexão a gente teve, né? Então, acho que foi muito reforçada aqui claro, a atuação em rede, a ideia dos círculos e das rodas, sejam eles metafóricos, sejam eles muito concretos, né? Retomando e chamando a pessoa para a sua essência, com música, quase que deu para a gente ouvir uma música mesmo nos chamando a nossa própria essência, é muito bonita essa metáfora. E a ideia do comprometimento de todos, né? Então, acho que o que fica para nós aqui é muito essa ação da transformação como uma ação possível, desde que nós tenhamos a responsabilização e o compromisso de atuarmos para essa construção social. Porque também acho que outra questão que foi levantada por vocês aqui foi a importância de entendermos as nossas políticas como construções sócio-históricas e como no Brasil ainda temos muito a caminhar e que trazemos como bagagem dessa trajetória tem que ser respeitado, como conversávamos hoje de manhã, né, Fátima, mas também modificado. E temos os instrumentos, né, para essa modificação. Eu queria abrir para quem está nos acompanhando aqui, para colocar questões, perguntas, observações para os nossos participantes. Podermos dialogar sobre esse tema da vigilância. Eu acho que realmente vocês trouxeram uma vigilância de uma forma bastante diferente da que é habitualmente tratada, né, nas políticas de saúde, de direitos e de segurança pública. Vamos ver se alguém se aventura aqui. Senão, também posso abrir para uma conversa entre os debatentes, né? Fátima e Débora falaram primeiro. Bem resumidamente, talvez vocês queiram fazer colocações sobre as falas do Amande ou do Major, Arlindo. Ô, Paulo, só para assim, como a gente, né, por conta até da gravação e tudo, as pessoas estão com o microfone fechado. Então, se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha ali, né, na reação, e aí a gente abre o microfone, ou se não, colocar no chat, ou abrir a câmera e levantar a mãozinha mesmo, né? Só para facilitar, porque às vezes as pessoas podem não estar conseguindo abrir o microfone direto. Tentar aqui começar a fomentar aí as pessoas a pensar, né?
Eu queria agradecer muito a fala do Amandio e do Major Arlindo, né? E tantas coisas, né, que foram aqui me ocorrendo nessa ideia de promover a paz, como nossas falas, elas, para mim, foram de muita sintonia, né? Quando o Major Arlindo traz todo o papel da polícia, né? Fiquei me lembrando os rechaços que a gente tem ao SUS, que são maiores ainda em relação à polícia, e a gente não consegue olhar para aquelas nossas construções que fez com que a nossa humanidade, que o nosso país avance, a gente acaba desfazendo dela. Isso sempre me preocupa um pouco. Por que nosso SUS, que a gente ama tanto, eu construí minha vida profissional, 34 anos no SUS, assim, como que as pessoas não entendem essa necessidade? E eu vejo isso muito em relação à polícia ter maior, né? E para o conselho tutelar também, né? Muitas vezes, em vez da mãe ameaçar a criança com a injeção, agora ameaça com o conselho tutelar, né? Então, assim, o que eu estou querendo trazer? O quanto nós não temos olhado para o nosso percurso histórico de construção, do nosso avanço, né? O quanto que nós também conseguimos construir políticas e ações que têm este olhar de benefício da população, mas que a população ainda não consegue enxergar desta maneira. Eu confesso, Arlindo, que muitas vezes eu também já desfiz da polícia, né? Não entendendo o seu papel, né? Sempre olhando o lado negativo que principalmente é mostrado na mídia, né? Essa polícia vingativa, violenta, né? Então você fica assim, não, a polícia eu não quero estar longe dela, né? Então acho que quando a gente precisa, eu achei que foi tão bom a gente trazer essa fala do Arlindo e do Conselho, porque eu acho que a gente precisa falar mais do que nós pudemos fazer de bom até agora, né? E o quanto elas são necessárias. E, por outro lado, eu queria, assim, que a gente dialogasse um pouco, porque eu tenho visto muito falar, eu sou defensora da Constituição de 88, eu acho que ela marcou um percurso fundamental, né, de uma trajetória daquilo que nós almejamos, da nossa utopia como sociedade, né? E eu tenho visto muito essa fala que ela tem que ser revisada, e sempre apontando os pontos negativos da nossa Constituição. Esse dia até quis procurar um jurista que falou, não consegui achar o nome dele. Preciso mandar uma pergunta para ele. Você pode, por favor, me apontar os pontos positivos da nossa Constituição? E essa nossa Constituição é que foi o grande fomentador de tudo que nós estamos falando aqui, do Conselho Tutelar, né, com o ECA depois do Conselho, o Sistema Único de Saúde, o Sistema de Segurança, assim, o quanto nós trouxemos, construímos políticas mais favoráveis para o público, né? Mas a gente convive ainda com esta questão. Então, eu achei que foi muito oportuna essa conversa. Acho que nós temos que fazer mais isso, de trazer mais a público. Acho que foi essa ideia desse diálogo foi muito favorável nesse sentido. E quando o Arlindo traz a questão do modelo que nós chamamos, o modelo que você traz da circunferência, nós chamamos o modelo ecológico de pensar a doença, né? Então, ele é um modelo para se pensar tudo, não é para pensar a violência, é para pensar tudo, é para pensar a pessoa no seu entorno. E o Armandio traz essa história, que a gente já usou tanto essa história, né, da busca da nossa essência, que tem a ver com tudo o que a gente pensa, né, de quem somos nós, né, e que ser nós estamos construindo ao longo desse tempo. Então, acho que nossas falas se conectaram e dialogam o tempo todo que cultura de paz é isto, né? É a gente resgatar a nossa essência, promover os direitos, né? E transformar as políticas públicas em benefício de todos e a inclusão, né? Eu gostei no penúltimo seminário que a Caverá falou da inclusão radical, né? É realmente incluir tudo, incluir o outro, né? A gente acaba assim, o governo, você fala o governo, né? Como se ele não fosse parte de nós. Então, assim, eu acho que são questões que as falas foram me suscitando. Agradeço muito a fala do Armando Arlindo, porque, assim, eu falei, quanto que foi bom estar aqui com vocês nesse momento e poder dialogar sobre isso, né? E a Paula também, que foi uma grande incentivadora dessa conversa, né, Paula? Queria provocar, assim, queria que as pessoas falassem mais. A gente tem aqui a Débora querendo falar. E é isso mesmo, né? Faz a gente se reconhecer, a gente tem falado isso tanto, colocar as pessoas no centro da política. Né?
porque se a gente faz isso, fica muito mais fácil nós nos dialogarmos, né? Porque a nossa finalidade é a mesma, né? Débora, acho que você está com o microfone aberto já, Débora Zanetti? Eu acho que Arlindo, a Lila, né? Débora, você está com a mão? está escutando? Desculpa. Sim, estamos sim, pode falar. Bom dia a todos, parabéns a todos, né, pelo seminário maravilhoso. Eu sou a professora Débora Zanetti, eu coordeno a pastoral de educação da Catedral São Dimas, e quero agradecer ao conselheiro Amândio pelo convite, né? Ele é um parceiro há muitos anos, né? E a gente da pastoral também, atualmente. E, assim, eu queria, assim, agradecer pelo convite e dizer, assim, que eu estou viajei muito, né, com vocês, com a palavra de vocês, né? Amei essa história, Amanda, da África lá, que você contou. Acho que tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. E uma Jora linda, assim, eu até assim, tirei até fiz até deixa eu só pegar aqui que eu não sei, para falar sobre isso, né, que eu achei maravilhoso. Além de professora, da coordenadora, eu sou professora de matemática, né? Agora você imaginou, né? 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a 3. Mas pela primeira vez, assim, eu posso dizer que eu concordo, né, matematicamente, dizendo nessa maneira, né, de colocação, que realmente 1 mais 1 são 3. E essa visão, né, da polícia militar, eu posso, assim, dizer que há alguns anos já que eu tive uma visão diferente, porque como coordenadora da pastoral, eu também sou diretora, tem um grupo de teatro que surgiu dentro da escola pública, até onde eu conheci o Amândio como professor na época, né? E como eu tenho, assim, eu trabalho com peças de teatro, trabalhando com valores e também com o espiritual, né? Mandando mensagens, passando mensagens espirituais. E quando eu estava na pastoral, entrou um policial, né? E ele trabalha com a Proerd. E na época eu estava com uma peça, eu tinha acabado de ensaiar uma peça sobre antidrogas, e aí ele me convidou, na época, para participar da formatura, né? E quando eu cheguei na formatura, que eu vi o trabalho da Polícia Militar ali, eu não acreditava, porque para mim, eu tinha muito aquela visão, né, de criança, que a polícia pega bandido, eu tinha medo, às vezes, até da polícia, porque eu falei, nossa senhora, a visão, né, que a gente tem. Então, a partir daquele momento, a Polícia Militar, para mim, teve um outro foco, né? E aí, o Major Arlindo falando, eu falei assim, achei muito linda a fala dele, né? E toda, assim, como coordenadora da pastoral, né? E lembrando os ensinamentos de Jesus, que nós precisamos, assim, nos unir em todas assim, as áreas, né? Unirmos como um ser humano mesmo, e para que nós possamos realmente trabalhar em conjunto, para a melhoria, né, do ser humano, do planeta que nós vivemos, né, da sociedade que nós vivemos. Então, é isso que eu queria partilhar com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque acho que tem muito a ver com a pastoral da educação que vocês falaram. Queria convidar a todos, né, quem quiser fazer parte da pastoral, seja muito bem-vindo. E é isso. Eu não sei se eu deixa mais uma coisa aqui que eu acho que eu tinha anotado, o Major tinha falado, né? Foi da colaboração, da ajuda aqui, né? Proteger as pessoas, eu achei muito bacana isso, porque a gente sentia a polícia, né, como uma outra visão mesmo. Isso daí é fantástico. Toda essa parceria de todos, né, esse conjunto. Então, eu queria agradecer pelo momento, pela fala aqui, tá bem? Era isso que eu queria falar. Agradecer por estar aqui hoje. Parabéns a todos. Foi muito bom. E seria, até que eu comentei com a mãe, seria importante que vocês tivessem, assim, todas as pessoas tivessem acesso a esse seminário, né? Porque acaba ficando no Zoom e as pessoas só que vão participar no momento que tem acesso, né? E eu acho que seria bacana, não sei, uma sugestão minha. Verdade, muito obrigada, Débora. O seminário está sendo gravado, né? Então acho que a gente pode ver como disponibilizar mesmo na página do núcleo, informar para os conselhos, né?
Ô, Paula, só te interrompendo, mas assim, ele está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado na página do YouTube da Educação, Saúde em Pauta, que é a página da saúde, da Secretaria do Estado da Saúde do CVE, do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, tá? Então, já tem 2 seminários que já foram postados lá, os que aconteceram no dia 21, e esse também vai ser postado assim que terminar, tá bom? Ah, perfeito. Eu estou chegando aqui na vigilância epidemiológica. Eu quero dizer, gente, eu também defensora do SUS, já trabalhei na assistência, na gestão, sou professora universitária há alguns anos e eu estou tendo essa experiência, que é uma experiência que eu estou achando incrível, de trabalhar na vigilância epidemiológica. Eu estou aqui há 2 meses e o que a gente vê é um comprometimento mesmo das pessoas e observa aqui a construção dessa rede. Então, e é um trabalho muito bonito. Imagina o que é a gente passar de uma vigilância de doenças infecciosas, em que, no geral, há uma vacina e há um antibiótico, para fazer vigilância de doenças crônicas, agravos crônicos, violência, acidentes. É uma perspectiva completamente diferente, que também, ao mesmo tempo, contribui para a gente olhar de outra maneira para os outros agravos. E na fala do Major Arlindo, eu fiquei pensando naquela imagem do helicóptero é um pouco como a nossa fala das UTIs, das ambulâncias, né? Sempre o lado, assim, muito de espetáculo quase das nossas políticas, quando, na verdade, o que sustenta a política é todo esse trabalho de bastidor construído a partir do compromisso das pessoas e dos funcionários públicos, né, dos servidores civis. Eu já vou abrir aqui para a Lila e depois para o Major Arlindo, mas antes vou compartilhar com vocês um comentário da Diva, importante essa fala do Major, né, sobre a atuação e atribuição da Polícia Militar. Quando temos militares com esse perfil, faz com que gere uma esperança em nós, na visão estigmatizada que temos da polícia. Apesar de não ter tido experiências exitosas na minha atuação de conselheira tutelar em Abatetuba, no Pará, em 2007, vejo com bons olhos esse perfil da polícia, apresentado pela leveza constante na explanação do Major. Obrigada por desconstruir a imagem negativa que estava implantada em meu subconsciente. A Mariusa fala, Mariusa querida, né, estou muito feliz com os valores de base que retomo nesta conversa. Senso de coletividade, caminhos não punitivos, cooperação, inclusão e prevenção são essenciais. Vocês trouxeram perspectivas com a mesma intersecção. Né? E parabenização também pelas falas. Eu vou abrir aqui para a Lila. Você consegue, Débora? Bom dia, eu realmente estou muito feliz de estar aqui e de ter ouvido. E queria, a fala da Fátima, eu acho que me contempla totalmente e realmente, assim, de ver como nós estamos precisando realmente nos unirmos enquanto instituições, em geral, e reforçar esse comprometimento realmente com a comunidade que tanto temos lutado ao longo da história para construir. E essa experiência também com o Major foi excelente, porque e fico feliz que não foi única, porque eu me inscrevi num curso de vivências e mediações. E me inscrevi porque achei a discussão, mas não vi quem estava promovendo, na verdade, sabe? Quando você passa. E, de repente, eu comecei a receber mensagens da Polícia Militar. Eu falei assim, nossa, o que eu fiz? O que eu aprontei? E era coordenado pelo... Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Ou clonaram o meu celular, o que aconteceu? E, na verdade, o curso é um curso de Diadema da Segurança Pública de lá e é coordenado pela Polícia Militar. E fazendo toda uma promoção, a inscrição era cesta básica para atender a população e está sendo um curso excelente. E eu falei assim, nossa, estou descobrindo uma outra polícia. Eu conheço o trabalho do Proerd, mas achava que era com criança, não sabia que havia uma outra visão. Então, eu estou muito, muito feliz e realmente acho que a gente tem que fazer um esforço gigante para terminar com essa desconstrução de tudo que a gente levou muitos anos construindo. A polícia, o serviço, todos os serviços públicos, né? E eu queria parabenizar realmente, porque as falas foram emocionantes
E obrigada. Obrigada, Lila. É verdade, a Fátima bem lembrou, né, o quanto a gente precisa valorizar, especialmente nesse momento em que a gente percebe que tudo que a gente havia construído, que parecia tão sólido, né, tem uma base frágil. E de novo, eu acho que o reforço da Lila é importante, chamando para essa experiência de trabalhar junto, a importância e a necessidade de trabalhar junto com a comunidade, com as pessoas, porque instituições, elas se mantêm quando há a credibilidade no seu papel social, que é construído em conjunto, né? Então, temos tanta coisa boa aqui. Arlindo. Oi, olá, desculpa, eu caí, tive que sair e entrar novamente na reunião. Está comigo a palavra, é isso? Sim, sim. Tá bom. Isso. A Fátima falou uma coisa interessante, né? Que me levou a reflexão aqui. Ela falou, olha, antigamente ameaçavam com a injeção, né? E agora com o conselho tutelar. Eu queria lembrar que, ao lado da injeção, estava também o policial, né? Que a criança não obedecia, mas como se o policial fosse o causador do mal, né? E não o contrário, né? A ideia é ensinar a criança que, se ela estiver em perigo, corra para um policial, não do policial. Mas essas falas, elas nos alertam para uma coisa importante. Né? Por que a saúde, o conselho tutelar ou a polícia, que são órgãos cuja essência é a proteção das pessoas, né, são vistos como ameaças? Né? Por que a injeção é vista como mal, ou a polícia é vista como mal, ou o conselho tutelar é uma ameaça? Né, sendo que o nosso papel é justamente de proteger, de promover os direitos das pessoas, né, permitir o acesso das pessoas a direitos que são fundamentais. E assim, eu fico muito feliz de ouvir aí a fala das pessoas positivas em relação à polícia, mas eu queria lembrar que não só na polícia, mas em todas as áreas, quem é da saúde sabe disso, quem é da educação sabe disso, enfim. Os policiais, os funcionários da saúde, do Conselho Tutelar, eles vêm da sociedade, né? Muitos deles compartilham dessa própria visão sobre o papel daquele órgão, né? Então, também há um processo interno, né, de reposicionamento institucional. Nós temos os nossos desafios internos, né? Quantas vezes nós não nos deparamos com colegas que veem justamente as tarefas, como a Paula bem lembrou, né? Esse trabalho da linha de frente, o trabalho cotidiano, e não aquelas ações midiáticas, né? Cuja iniciativa muitas vezes não é do próprio órgão, mas é do nível político, político partidário, vamos dizer assim, né? Que promove, mas quantas vezes a gente não vê as pessoas da linha de frente, que fazem o trabalho cotidiano, que é o trabalho importante, que de fato é a concretização da ação de proteção, é a concretização da política pública. Quantas vezes nós não vemos colegas nossos vendo aquela atividade como atividade de menos importância, de menos destaque, né? O importante é trabalhar aqui na superintendência, é importante trabalhar... Quem está lá no balcão, quem está lá na mesa, quem está lá no consultório, não não, isso aí tem que atender as pessoas, né? Há uma ojeriza compartilhada por um grupo grande de pessoas em relação a outras pessoas, né? Mas a nossa essência é essa, é atender essas pessoas. Nós existimos por isso. E na medida em que nós falhamos, que nós não somos eficientes, que nós não oferecemos o que essas pessoas precisam, né? Nós estamos colocando em risco a nossa própria existência.
né, como órgãos, como serviço, enfim, porque as pessoas não estão preocupadas em quem presta o benefício, mas sim no benefício, né? Como é que podem as pessoas criticarem o SUS, né, que é tão importante, é uma ideia avançadíssima, que garante o acesso das pessoas, independente da sua condição econômica, né, socioeconômica. Como é que as pessoas não podem ver com bons olhos o SUS, por exemplo? Como é que as pessoas não podem ver com bons olhos o Conselho Tutelar, que tem um papel importantíssimo de proteger um ser em desenvolvimento hipossuficiente, né, por um lado, mas que tem que ser envolvido também como ator participante das políticas voltadas para esse público. Então, assim, nós temos um desafio que não adianta nós aqui, de fato, nos nossos estudos, representarmos legitimamente aquilo que orienta as nossas instituições, enfim, a nossa forma de atuação, mas sem nos preocuparmos em primeiro, disseminar essa visão internamente e trabalhar isso também na comunidade, né? Porque ainda há essa postura de entender o órgão como um serviço, né? O cidadão e o cliente têm posturas diferentes. O cliente é aquele que paga e quer receber o produto ou o serviço no nível de qualidade que ele exige, né? O cidadão ele é diferente, né? Ele participa da política, ele tem que exigir, claro, nós temos que todos buscar excelência na prestação do serviço, sem dúvida, mas não é uma postura passiva de cliente, né? O cidadão não é cliente. A relação com o cidadão é uma relação diferente, né? E isso exige uma mudança de postura do prestador de serviço, do servidor público, né? Mas também exige uma mudança de postura da própria sociedade. Então, acho que essa é uma realidade que está em construção, né? Que demanda atitude da nossa parte, né? E cujo diálogo tem um papel fundamental, né? E que a gente parece estar perdendo um pouco essa capacidade, mas ela precisa ser retomada urgentemente, né? Porque as pessoas não estão mais dispostas a dialogar. Cada um defende a sua posição entrincheirado e sem nenhum ponto de contato. Eu acho que são iniciativas que proporcionam esses encontros, né? E essas mediações que vão, de fato, conseguir promover um avanço maior, né? Porque nós, aqui, que compartilhamos tantos pontos em comum na visão do nosso papel social, nós sabemos a dificuldade que nós temos internamente, às vezes, de fazer as pessoas irem no mesmo sentido, né? Ou de fazer as pessoas enxergarem de uma forma diferente o nosso papel, né? Então, eu vejo que na atitude das pessoas em apontar a injeção policial, o Conselho Tutelar como uma ameaça, ela revela, de fato, essa visão distorcida ou ultrapassada do nosso papel, né? E também do papel delas. Então, são questões com as quais nós vamos ter que lidar e continuar trabalhando e continuar promovendo o diálogo, né? E, além disso, eu acho que colocar as mãos à massa, né, e promover, mesmo que pequenas, iniciativas bem-sucedidas que sirvam, né, que vão mostrar que isso vai além do discurso, mas que isso é possível na prática, né? Então, cabe a nós que compartilhamos essa visão, de fato, promovermos na prática ações, adotarmos iniciativas bem-sucedidas que possam servir como um farol para iluminar o caminho dessas pessoas que estão aí meio perdidas nesse sentido. Exato. Essa convocação que o seminário pretende fazer, né? É a atuação para construir a paz, transformar. Eu acho que
uma outra questão, a Débora também vai falar aqui logo em seguida, né? Uma outra questão muito importante que você trouxe, acho que Lila comentou isso também na fala dela, é essa construção do capital social. E é muito bom que a gente tenha aqui vários educadores, né? Porque essa é uma construção mesmo para ser feita nos nossos diversos círculos, no círculo familiar, de relações, e muito no círculo da escola, né? Construir, de fato, trabalhar o desenvolvimento de cidadãos, não só de pessoas que têm um conhecimento técnico, como você bem apontou também aqui, né? É ir além do conhecimento tecnocrático, técnico, mas trabalhar as relações. Débora? Obrigada, Paula. Nossa, agradeço muito todas as falas da manhã, acho que foram muito importantes, né? E eu fiquei pensando aqui, né, a Fátima sempre fala que a gente tem que valorizar, que honrar essa história toda que a gente tem atrás, né, e pensar nesse momento presente, né? Então, eu penso assim, a gente teve toda essa história que a gente foi relembrando hoje, né, e esses preconceitos também que foram aparecendo aqui e que fazem parte dessa história, né, e que agora estamos, eu penso que num outro momento, né, nesse momento assim de entender a importância das instituições, principalmente as instituições públicas dentro das suas políticas públicas, né, que atendem ao público, ao cidadão, que atendem a todos, né, que tenha, como a saúde fala, né, garantir a questão da equidade, quer dizer, olhar a todos com igualdade, mas entendendo as suas diferenças, respeitando as suas diferenças e dando também possibilidade desse desenvolvimento dentro dessas diferenças, né? Então, eu fico pensando que, assim, que as instituições públicas, elas pensam nesse um olhar atento, cada um dentro da sua especialidade, vamos dizer assim, né? O olhar atento dentro dessa construção, fazendo esse dia a dia, né? Tão importante e muitas vezes invisível, né? Porque às vezes aquilo que a gente fala, né? Quando alguma coisa acontece que não está acontecendo direito, a gente reclama. Aquilo que acontece que está bom, a gente parece que nem percebe, fica meio invisível, né? Porque, de fato, é assim que é para acontecer, né? Mas, assim, eu acho que esse já é o momento da gente fazer com o outro, né? Então, com a população, quer dizer, ter a participação nessa construção também para essa efetivação dessas políticas públicas, dessas instituições públicas, né? Se a gente pensa assim, os serviços, eles têm, a gente estava falando aqui, eu falei um pouco da questão da notificação, a notificação dentro da saúde, ela tem todo um fluxo, ela tem todo um jeito de fazer, né? Uma forma, um sistema próprio, né? de ser construído, e isso é importante porque ele garante o sigilo, mas ele garante o cuidado e ele garante também a construção de políticas, né? Então, queria, né, falar um pouquinho sobre isso. É isso, Paula. Bom, a gente está chegando já, caminhando para o nosso final, né? Marcado aqui para meio-dia, e o Amande, acho que vai também fazer uma contribuição. Já aproveito, Amande, para você falar e já fazer o seu pequeno encerramento. Depois, Fátima, Débora, lindo também, né, deixando uma mensagem aqui para quem nos acompanhou até esse momento. Deixa eu ver se aqui o seu microfone está aberto, Amande. Abriu. Bom, eu acho que, juntamente com o Major, nós somos personagens infantis da antiguidade, né? Ele é o bicho-papão e eu sou o homem do saco, né? Então, eu acho que isso daí que a gente tem que desconstruir, porque, da mesma maneira, vou levar você para a polícia, vai levar lá para o conselho para dar um susto em você, ou vou entregar você para o homem do saco. Eu sou um dos 15 de São José, não me acho tão feio assim para dar susto em ninguém, né? Mas eu acho da importância dessa desconstrução de uma imagem antiga, né? A função realmente de cada um e a importância na sociedade, por mais que nós temos a certeza que nós, às vezes, não nos vemos inseridos numa comunidade, numa sociedade, porque o Brasil é feito dessa miscigenação mesmo, né? Chega um de cada lugar, vai se juntando
num certo ponto do mapa, e nós vamos ali formando. Raras são as exceções de uma comunidade mais antiga, onde realmente você vê que tem esse espírito de comunidade. Só que em São José, da onde, né, eu atuo, eu vejo que cada localidade, cada região da cidade tem as suas comunidades. E eu acho que a importância dessa articulação em rede, pensando em proteção, que lá está inserido o CRAS, lá está inserida as escolas, lá está inserida a UBS, as UPAs, né? Lá está o Conselho Tutelar. Hoje nós temos 3 em São José, é mais regionalizado, a polícia também tem suas bases, a GCM tem suas bases. Então, eu acho que, num todo, nós, enquanto rede, nós estamos conseguindo avançar. Né, desmistificar com as ações da polícia, numa das imagens que o Major trouxe, da ronda escolar, qual é a outra imagem da polícia, né? Totalmente diferente, desvinculado de uma blitz, né? Então, ou seja, tem todos os passos de todos os atores da rede. Nós, do Conselho, nós atendemos todos os direitos violados, só que nós somos a parte chata do negócio, né? Nós requisitamos o serviço. Então, mas é até gostoso requisitar o serviço da saúde quando você sabe que você tem uma saúde competente, né? É gostoso requisitar o serviço da assistência quando você sabe que lá atrás, um dos seus braços da assistência vai atender a família da melhor maneira possível, porque ela é apta para isso, ela é profissional para isso, ela é a técnica para isso, né? Se nós precisamos de uma coisa no quesito educação também, nós requisitamos de educação e temos a certeza que ela vai nos atender. E também da segurança, né? Quando nós precisamos da parceria da polícia, nós também temos essa parceria. Lógico, como toda rede, como eu falei no começo, existem alguns buracos, mas enquanto nós estivermos com os nozinhos dando a mão uns para os outros, vai continuar. E como o Major bem disse, é dever de todos, né? Não é dever de não, eu vim aqui fazer uma denúncia para você, você que toma conta. Não, é dever de todos, da sociedade como um todo. Então, é isso que eu gostaria só de acrescentar nesse papo tão gostoso que nós tivemos. E já, de antemão, agradecer a participação de todos. Grande abraço. Fátima? Também indo já para os agradecimentos, 2 questões que eu queria retomar, eu acho que a fala do Major Arlindo, do nosso papel, como é que a gente desenvolve a política pública que nós naquele momento representamos, a gente trabalha muito essa ideia que eu represento naquele momento o direito em ato. Né? O direito está lá na carta, está nas leis, mas quando eu estou ali atendendo uma pessoa, naquele momento eu represento todo esse avanço de garantir o direito que aquela pessoa tem naquela situação, na educação, na saúde. Então, a gente trabalha muito essa ideia. E eu fiquei assim, olhando todas as nossas falas, eu penso que a gente está trabalhando bastante aqui conosco, baseado em várias questões, o que seria a educação para a paz. Então, eu vejo que a gente tem feito muito, mas eu penso que a gente pode agregar várias questões. A gente trabalha 4 grandes eixos, né, com os valores essenciais e os valores da convivência, a questão dos conflitos, como que a gente trabalha os conflitos, a questão dos direitos humanos como um direito essencial à vida e a ecoformação, né? Assim, essa ideia de cuidar da nossa casa comum. Então, eu penso que nós, para podermos promover a paz, e de tudo que nós falamos aqui, nós estamos nessa sintonia, né? A gente dizer só não dá o mesmo nome, trabalhar esses 4 eixos seriam fundamentais. Então, eu agradeço assim, de coração mesmo, Major, o Armando, a Paula, a Débora, todos que estão aqui presentes conosco. Foi assim, uma manhã para mim muito gratificante de poder compartilhar e pensar que os nossos corações estão em uníssono, né? Estamos trabalhando junto por aquilo que nós acreditamos, cada um fazendo um pouquinho, né? Eu sempre falo assim, que se eu fizer 1%, quem vier depois já vai encontrar 1% feito. E aí ele vai fazer mais 1%, e assim a gente vai chegar lá na garantia daquilo que a gente entende como dar dignidade à nossa existência, tá bom? Boa tarde a todos, muito agradecida, Paula, também, por essa coordenação, foi maravilhoso. Débora? Boa tarde. Bom, queria então agradecer também, né, acho que esse é o momento de agradecer o aceite do convite do Amante e do Arlindo. Eu acho que foi, assim, muito importante, né, essa conversa para desmistificar um pouco alguns conceitos e reforçar outros, né? Então, e
queria aproveitar e convidá-los também, porque à tarde a gente vai ter uma outra conversa que é super importante. Estava até colocando no chat, até que a Paula me chamou, eu vou colocar para vocês o link, que é justamente sobre a questão da participação popular, né? A gente vai falar um pouquinho, né? O tema vai ser justamente a questão dos conselhos, da participação popular, né? E que foi algo que a gente acabou também tocando um pouquinho agora de manhã, o quanto é importante construir junto, né? Então, temos que ter todos, porque a cultura está aí, somos todos influenciados por ela, né? E cabe a nós pensar na nossa fala como transformá-la, como mudá-la, né? Como não usar aqueles preconceitos que já estão aí inseridos na nossa cultura, né? Porque só assim que a gente pode transformar. A gente tem que ter um olhar atento sobre eles, né? Então, fica o convite aí do período da tarde e o agradecimento por essa manhã que foi muito rica. Obrigada, Rindo. Fechamento. Eu queria agradecer muitíssimo o convite, a oportunidade de ouvir vocês, né? Foi muito rico. A satisfação, a oportunidade e a satisfação de ouvir as pessoas falarem sobre, elogiarem a atuação da Polícia Militar em lugares diferentes, com iniciativas diferentes, e dizer para vocês que a Polícia Militar está aberta a parcerias, está disposta a trabalhar em parceria, queremos muito trabalhar em parceria, então eu gostaria de, ao mesmo tempo que agradecer, exortá-los a partirmos daqui para a ação, então continuarmos essas conversas, planejarmos coisas em conjunto, né? Sermos pontes para outros pontos dessa rede, como a Amanda falou, né? Outros nós dessa rede que podem agregar valor a essa iniciativa e para que nós, de fato, possamos transformar o nosso discurso em realidade e transformar esse mundo melhor, né? Legar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, que são as pessoas que a gente mais ama. Então, e me colocar à disposição sempre e novamente agradecer, tá bom? Muito obrigada. Então, a gente encerra essa mesa. Agradeço demais, Fátima, Débora, Jorge Lindo, pelas falas, pela sintonia, pela troca. Mais que um diálogo, foi um círculo né, de comunicação, de empatia. E eu motivo todos a partirem para esse papel de promotores da cultura da paz e de instrumento de efetivação de direitos na nossa atuação. Então, estejam conosco à tarde. Amanhã também já tem uma oficina muito bonita de construção de medicina bioética narrativa, trabalhando por meio da arte, vi que a Amanda também, né? Músico, artista, a construção de uma sociedade mais justa, uma reflexão sobre a nossa essência como membros cidadãos dessa sociedade que é tão rica, diversa, bonita como a brasileira, né? Então, vamos fazer desse país aquilo que a gente de fato sonha. Obrigada, gente. Um bom dia para todos. Vamos encerrar a sessão. Bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Luiz. Boa tarde, bom almoço. Até amanhã. De nada, Débora. Até amanhã. Para você também, viu? Boa tarde, bom almoço. Obrigada. Obrigada, Luiz, pelo seu apoio. De nada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Luiz. De nada, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Nossa, o tempo foi 10, não foi? Nossa, foi muito bom.